Salve, galera! Aqui é Rodrigo Hagabashi. Não, vocês não estão se enganando. Eu estou no lugar certo. Aqui é o canal do World Latinoamérica TV. Sim, estou estreando aqui, galera. Estou estreando com um quadro muito parecido com o que eu já faço em meu canal. Mas este quadro, que é uma entrevista, é dedicado aos fãs de World of Darkness localizados aqui no Brasil, inicialmente no Brasil, mas eu estou articulando aqui com o pessoal do World Latinoamérica para ver se pinça alguém que possa também fazer a mesma entrevista com a galera que fala espanhol. Mas isso é um pouquinho mais para frente. Vamos começar aqui com a nossa entrevista com a galera que atua aqui no Brasil falando língua portuguesa. E para estrear esta entrevista de fãs do World of Darkness, está aqui presente Davi Ferreira, mais conhecido como Dave. Dave, diga um oi aí pra galera. Fala galera, aqui é o Dave, eu sou um dos narradores aqui do Latinoamérica. Queria já deixar o meu comentário que eu estou muito feliz de estar participando desse projeto. É um projeto que eu acho muito importante para o crescimento e para o debate sobre o mundo das trevas aqui, não só no Brasil, mas na América Latina. E ainda mais feliz por Rodrigo Rabacho estar fazendo essa ponte com os outros fãs, que também é uma pessoa que está muito ativa aí, tanto no Discord aqui, quando a gente está administrando, quanto na comunidade em si. Então, muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. É isso aí, Dave. Prazer também é meu por estar começando com você esse quadro que, só para dizer para quem está aqui caindo de paraquedas do que significa essa entrevista, é uma forma de mostrar para quem está assistindo e quem qualquer parte do mundo, não só do Brasil, qualquer parte do mundo, uma oportunidade de conhecer os fãs de World of Darkness, saber o que eles pensam, saber o que eles gostam e principalmente saber a experiência que eles têm jogando os jogos de Mundo das Trevas. Sendo assim, Dave, tá pronto para ser metralhado de pergunta? Estou pronto, meu querido. Então, camarada, partiu! E a primeira pergunta tem a ver com esse seu apelido, Dave. Eu já faço até uma ideia, mas explica pra gente a origem desse apelido. Cara, isso eu na escola, eu não sei dizer exatamente uma razão exata para isso, mas simplesmente é porque acho que soa divertido. A gente que é brasileiro, de vez em quando tem essa coisa de falar, estrangeirar as coisas, né? E aí ficou Dave e acabou. Até minha namorada chama de Dave, aí o pessoal aqui do Discord também me chama de Dave, ficou Dave. Mas Davi e Dave tanto faz em relação a isso. Não existe muita razão. Perfeito. Próxima pergunta. Ah, esqueci de avisar pra galera. Eu vou fazer 13 perguntas. E destas 13, as 3 são a nível pessoal. Então, como vocês já perceberam, a primeira foi a nível pessoal, que tem a ver com o apelido dele. Pode ter a ver com o Mundo das Trevas ou não pode, mas o importante é a gente saber do porquê que o entrevistado carrega tal apelido. Mas vamos agora à segunda pergunta, Dave. Onde você nasceu e onde você está morando hoje? Eu nasci e eu moro hoje, eu vivo em Campina Grande, Paraíba, que é uma cidade do interior aqui da Paraíba, muito conhecida por ter o maior São João do mundo, né? Mas também por ser hoje o lá da campeã do Big Brother, da Juliette. E é uma cidade muito pacata, muito confortável e tem muitas coisas que eu até posso falar depois sobre o cenário do Mundo das Trevas. Perfeito. Vamos à terceira e última a nível pessoal. Qual é a sua profissão? Eu sou professor de língua portuguesa, né? Eu sou formado aqui pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, e atualmente eu sou pesquisador, né, do Departamento de Linguagem e Ensino dessa mesma universidade. Inclusive, eu pesquiso sobre RPG dentro dessa instituição, no meu mestrado, e eu trabalho com relação entre o RPG e a obra do Ariano Suassuna, também escritor, né, paraibano, autor do Auto da Compadecida e outras obras fantásticas. Show de bola. Beleza, irmão. Fechamos as perguntas a nível pessoal. Agora a gente vai entrar no campo do RPG e mais especificamente o campo que envolve o mundo das trevas na sua vida. E a primeira pergunta é: como e quando você conheceu o cenário de Mundo das Trevas? Bem, vamos lá.
Primeiramente, eu sou relativamente novo comparado com outras entidades anciãs que a gente tem aqui no Latinoamérica ou até na própria comunidade do, do RPG, de Vampiro a Máscara, de uma forma geral, né? Eu, quando comecei a narrar aqui, eu me deparei com jogadores e narradores que jogavam esse jogo e que narravam muito mesmo antes de eu estar vivo. Andarilho, se estiver ouvindo isso, um beijo você, Andarilho. Estou com muita saudade de jogar com você. Muitos desses com que eu tive muito aprendizado. Eu comecei, Rodrigo, minha primeira partida de D&D quarta edição foi em 2014. Tá? Então, foi quando eu conheci o RPG. E eu vim dessa safra, né, do D&D, das miniaturas, do D&D como um jogo que, como um RPG, como um jogo que beira muito, dialoga muito com o MMO. E eu conheci o RPG de Vampiro, o Mundo das Trevas no modo geral, quando lançou a quinta edição, né, da Gen-Con 2018. Eu fiquei sabendo, um amigo meu, que eu jogava Shadowrun, na época ele falou, lançou o V5 e tal, me mandou o PDFzinho lá para eu ver o jogo e tudo mais. E eu na época estava muito fissurado com Shadowrun, com o D&D, que na época era quinta edição, nem prestei muita atenção ao jogo, vi que era mais narrativo, né? Não tinha essa coisa das miniaturas e tal, que eu estava muito acostumado. E eu não dei trela no começo, eu acho que foi no ano seguinte, 2019, que um outro amigo me apresentou, e aí me levou realmente para jogar uma mesa, e um amigo que me levou para jogar Lobisomem Apocalipse. Talvez ele até me pegou pela isca certa, né? Que é o Lobisomem. E jogando Lobisomem, né? Eu vi quanto o Mundo das Trevas era rico. E o quanto aquela experiência heróica do Lobisomem era uma coisa que me agradava muito, e que dialogava com certos pontos narrativos, com certos temas, com certos tons que eu não estava tão habituado no RPG, porque eu sempre fui muito fã de filme de terror, de história de terror, mas não necessariamente no RPG. E quando ele me acertou com aquela crônica, eu fiquei realmente encantado pelo jogo. Inclusive o Bruno, que foi esse mestre, ele hoje tem um podcast só sobre lobisomem no Nordeste, que eu recomendo quem tá ouvindo, que é mais um fã aí do Mundo das Trevas aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, que discute o Mundo das Trevas a partir das lentes da cultura nordestina. Foi por aí, em 2018, 2019. Então é recente, né? Não é tão antigo assim, né? Totalmente, totalmente. Eu vim narrar, isso é uma história interessante. Eu vim narrar depois Vampiro, porque a galera do Lobisomem não narrava Vampiro, né? Inclusive, não jogam também. E eu achava o Vampiro um jogo muito interessante, quando eu comecei a olhar. E aí eu peguei o V5, né? E o V20. Eu até comprei a terceira edição na época, tá no sebo. E eu peguei esse livro da terceira edição e eu fazia visitações, né? Depois eu até posso falar sobre isso um pouquinho, Uhum. nas escolas aqui de Campina Grande. E eu levava sempre o jogo de RPG para mostrar para os professores e para os alunos, de modo geral, né? Como os jogos de RPG eles podem dialogar de diversas maneiras com os conteúdos que eles trabalham em sala de aula, né? E eu levei para uma sala de espanhol o jogo Vampiro à Máscara, terceira edição. E foi ali, naquela mesa, composta, em sua maioria, por meninas que estavam na sua adolescência, que eu narrei minha primeira mesa de vampiro e que eu joguei pela primeira vez. A primeira vez que eu fiz isso foi em sala de aula. E eu lembro das meninas conversando, né, que elas têm muitas referências de Crepúsculo, de TVD, de outras referências de vampiro modo geral, que quando elas se colocaram no lugar de vampiro, e eu me coloquei pela primeira vez no lugar de mestre de vampiro, elas se sentiram descentralizadas daquele mundo delas de um modo fantástico, porque era uma criatura que elas já conheciam, não foi o D&D, como é o contato delas, né? E que elas poderiam ser aquilo. E a partir dessas imaginações, até acessar o lugar mais sombrio, né, das suas existências, elas ficaram puxadas pelo RPG e até jogaram depois uma crônica comigo. São hoje jogadoras de vampiro por causa dessa minha primeira experiência. Então eu acho que é um jogo que, o modo geral, né, ele puxa para você muito, muito forte, porque ele dialoga não só com o seu exterior, com sua vontade de ir além, de ser heróico,
mas também com as coisas sombrias dentro de você e que você percebe na realidade fora de você, né? Perfeito. Vamos à próxima pergunta. Qual ou quais os seus jogos preferidos de Mundo das Trevas? Bem, eu não sei se meus amigos do Lobisomem vão estar ouvindo isso, né? Mas o meu primeiro jogo favorito, não, eu já entreguei pela minha fala, é o Vampiro à Máscara. Pois é, né? Em segundo, já que você perguntou quais, né? Eu colocaria o Aparição e Esquecimento, que é um jogo que eu fiquei apaixonado. Eu joguei porque um amigo decidiu ler e narrar para mim. E eu achei um jogo, sim, com uma profundidade de relação a tratar sobre a morte. E, inclusive, eu comecei a jogar esse ano, 2020, né? E justamente no pico da pandemia a gente começou a fazer uma crônica de aparição e foi um jogo que me acertou muito forte. Porque eu acho que todo mundo aqui já perdeu alguém durante esse ano, né? E a aparição discute isso. A aparição joga você nessa discussão e sente. Você sente as paixões, você sente a memória e trabalha isso. Tanto de uma forma reflexiva, pesada muitas vezes, sombria, mas também de uma forma divertida, aventuresca. Você pode fazer uma aventura aventuresca pelo submundo, assim como pode fazer uma aventura reflexiva sobre o contato da aparição com a vida real. E eu sempre amei história de fantasmas, então, depois de Vampiro, eu realmente fui puxado pela aparição. E terceiro, eu diria que Mago Ascensão, porque eu sempre joguei de Mago no D&D, e mesmo que eu tenha poucas experiências com Mago Ascensão, eu adoro a ideia das esferas, do controle, de usar a imaginação. Mago, inclusive, é um jogo que eu utilizei na minha pesquisa do mestrado, porque eu achei que o Mago ele faz isso. Ele dá um sistema que te permite desafiar o jogador não só pela ficha ou pelo conhecimento, mas pela ilimitada imaginação que ele possa ter. Então, Mago também é um jogo que está no meu top 3. Vindo com o Lobisomem depois, tá certo? O Lobisomem fica ali no top 4. Vampiro, Aparição e Mago, seu top 3. Seria o meu top 3. Cara, mas qualquer um seria uma excelente escolha. Vai muito da Pois vibe é. que o cara tá querendo buscar no Mundo das Trevas. E é legal que o Mundo das Trevas oferece várias possibilidades de Sim, tema sim. e tom. Que, mesmo sendo o mesmo tema de terror pessoal, mas o tom varia conforme o jogo escolhido. Você mesmo disse, Aparição demanda um tom diferente de Vampiro à Máscara, que é também diferente de Lobisomem, que também é diferente de Caçadores e por aí vai. Show de bola. Vamos à próxima pergunta. Qual o tipo de personagem que você mais gosta de interpretar? Essa foi uma pergunta que eu fiquei pensando, Raga, sabe? Porque eu, não- eu quase não interpreto como jogador, sabe? Eu Uhum. quase sempre eu tô narrando. Mas quando eu fui olhar, assim, caçando todas as vezes que eu pude ter um narrador para mim, eu acho que eu sempre fiz personagens que eram criativos, sabe? Essa foi a primeira, sempre a minha primeira opção. Geralmente é o personagem que tem magia, né? E que ele consegue utilizar sua imaginação, sua esperteza. Eu gosto muito do João Grilo, né? Do Dota, porque ele consegue puxar uma ideia assim do nada, uma solução, e consegue desvencilhar aquele desafio através muito mais da criatividade, que pode envolver até o combo e as mecânicas e a porradaria, mas sempre puxando para o lado criativo e imaginativo das coisas. Eu sempre gosto do mago, do bardo. Eu acho que se for colocar no termo do V5, com certeza eu fico ali entre o Tremé e o Banu Hakim. Talvez ele puxando pro Ekata, personagens que tratem dessa coisa mais mística. Ó, mas tu tá ligado que Tremé não é clã, né? Tremé é de linhagem, né? Tremé devia ser Loriship, né? The treta has been planted. Gente, é sacanagem, viu? É só um meme meio que recorrente do meio dos fãs de Mundo das Trevas. Essa Beleza. semana postado lá no grupo, como é que você definiria o seu clã favorito através de uma frase brasileira, né? Eu falei, o meu clã não é clã. Boa, boa. O Tá, meu clã favorito não é clã. tu já deixa de quais são os teus preferidos em torno de vampiro. E lobisomem? Lobisomem, a primeira personagem que eu fiz, inclusive, foi uma adaptação que eu fiz do narrador da Pedra do Reino. Eu peguei o Quaderna, que é o narrador, e
transportei ele para o Mundo das Trevas e eu fiz um personagem meio que ele se diz monárquico de esquerda. Ele acredita no reino das pessoas pobres, das pessoas humildes, que elas têm a verdadeira sabedoria. Então eu fiz um personagem meio que era roedor de ossos, era a tribo dele, mas ele flertava um pouco com o Preso de Prata. Então eu tentei trazer essas duas coisas. Eu adoro a dualidade dessas duas tribos, né? Mas claro que se fosse colocar uma tribo principal, assim, eu adoro a história dos roedores e acho muito interessante a forma de trabalhar com uma tribo que o principal atributo é não ter tantos atributos. Ele está destituído de algumas coisas. Eita, destituído é outro jogo, né? Ele está faltando alguma coisa. E é justamente no jogo, no combate, no ato heróico que ele ganha, que ele adquire. Perfeito. Aparição. Aparição, eu fiz uma personagem recentemente que é uma. O nome dela é Pagliassi, né? Porque é aquela história do palhaço que chora e tal. E eu fiz uma Pierrot, assim, que ela é monitora, né? Ela trabalha com a teia de vida, ao mesmo tempo usando lamúria. Então, tentando lidar com a felicidade, ao mesmo tempo com a tristeza, a paixão e a angústia. E por fim, mago. Mago, eu acho que Dream Speaker, cara. Eu gosto da parada dos sonhos, do contato com o mundo onírico, que também tem na aparição. Eu nunca joguei Mago, né? Eu só narrei. Mas eu acho que se eu fosse fazer uma ficha hoje, agora, seria o Dream Speaker. Pode crer. Para quem está assistindo e não conhece a versão em inglês, como é que ficaria essa galera em português? Eu esqueci a tradução, porque eu nunca li em português. É Arauto do Sonho? Hora do Sonho? Eu acho que é mais ou menos isso, Arauto dos Sonhos, não tô lembrado. Mas quem lembrar e depois põe aí nos comentários para corrigir essa nossa falta de memória. Mas beleza, vamos avançar. Próxima pergunta é: o que você prefere ser, narrador ou jogador? Né? Eu sou narrador 100% das vezes assim, com alguns extras sendo jogador. Eu joguei Vampiro acho que 2 vezes na minha vida, depois de meses e mais meses jogando, narrando, né? Eu prefiro narrador, cara. Eu não sei se é porque eu com certeza eu garanto a minha diversão, primeiro de tudo, né? Você narra, você sempre tá com algum grupo, você sempre tem alguém buscando mesa. O outro atributo que narrador me agrada muito é que, primeiro, eu garanto que as pessoas, os meus amigos que jogam comigo, eles vão ficar seguros. Geralmente, quando eu tenho muito receio de chamar eles para jogar com um narrador que eu não conheço e tal, e acabar, por ser um jogo de terror, tocando em pontos que acabem trazendo desconforto para eles. Então, como eu conheço cada um deles, e eu já assumo a responsabilidade, até pela minha profissão, né, como professor, de administrar um coletivo, levar, conduzir discussões, conduzir formas que todo mundo esteja seguro, eu me garanto de deixar todo mundo seguro, e porque eu amo contar histórias, seja na sala de aula, ou seja numa mesa de RPG, e eu amo fazer com que a minha história, a base da minha história, ela consiga dialogar com as histórias que as pessoas criam, né? E fazer com que os jogadores tenham uma aproximação ativa das suas histórias na teia, né, do meu enredo. E isso eu consigo garantir, porque eu acho que também é um atributo que alguns narradores, talvez até mais iniciantes, se compliquem muito e contar mais a própria história do que a história do personagem. E outra coisa que eu garanto que meus jogadores vão ter quando eu narro. Então eu acho que é por segurança acima de tudo e por diversão acima de todos. Perfeito. Vamos então à próxima pergunta. Você está atualmente participando de alguma aventura ou campanha de Mundo das Trevas? Se sim, fale um pouco dela pra gente. Eu terminei agora no domingo uma campanha de V5, né? Eu narrei uma campanha chamada O Ladrão de Almas. E foi até bom você perguntar isso depois, que eu falei do narrador, porque veja, uma das minhas, todo mundo era iniciante, né? E uma das minhas jogadoras, ela fez uma malcaviana, que a ambição dela era encontrar o filho dela. Só que esse filho morreu, né? E ela via essa criança em todos os lugares quando ela passava.
E essa criança, inclusive, é a pedra de toque dela. Quer dizer, pilar. Não sei mais como é que ficou a tradução. Não, deixa essa polêmica de lado. Não mexe desse vespeiro. Era a touchstone dela. E ela passou a crônica toda. E eu tinha planejado um caminho. E quando ela me deu esse gancho, eu praticamente troquei de tudo e fiz com que a crônica toda ela tivesse um direcionamento para atrás dessa criança. Porque a aventura, no começo, era tudo em busca de entender um ladrão de almas, né, um diableirista, que avançou sobre as sombras de Nova Orleans, das histórias que passavam, matando a cria do príncipe, Marcel. E eu interpretei um Marcel que, ao mesmo tempo que tinha o sonho de Cartago, ele era um pouco lodinho, um pouco tirano e cheio de crias. E as crias tinham intrigas entre si. E eles tinham que descobrir quem assassinou quem diablerizou essa cria do Marcel. E na primeira mesa, o Nosferatu, ele entrou na casa sozinho dessa cria e percebeu uma criança, né, que era um carniçal dele, saindo da escuridão, vindo na direção dele, e ele pulou de repente para uma cama, fica embaixo da cama, e eu narrei que os olhos deles meio que se encontravam com o do Nosferatu, que os dando ofuscação não eram vistos, mas que nesse momento a besta, Nosferatu, se encontrava com a inocência da criança. E acho que o tema da mesa era um pouco isso. A besta encarando sempre a inocência, buscando uma inocência perdida, que eu entendi como o plot dessa minha jogadora malcaviana. E foi isso até o final. Quando chegou no final, eles toparam com um homem que ele se autodenominava o Príncipe dos Sangue Fracos, que era um cara que ficou ali, que diabolizou alguém para poder assumir esse fardo, né? E usava a dominação da galera. Eu já ativei isso. Pode ser que esse cara tenha diabolizado e tudo mais. Eles pegaram esse cara, trouxeram para o Marcel, e quando eles trouxeram para o Marcel, eu narrei, né, que a pedra de toque do Nosferatu, né, que era uma policial. E é interessante até porque pega a questão do V5, quando trazer essa pedra de toque, que tinha essa pedra de toque, que era a Beatriz. Ela tinha uma filha que o Nosferatu protegia como se ele fosse um pai, né? Ela ficava em apuros, e o Nosferatu tinha que sair na hora, antes de entregar o príncipe, porque alguma coisa estava atacando. E no momento que o jogador de Nosferatu chegou na casa, a Beatriz, caindo aos prantos, chegou aos pés deles, assim, querendo abraçá-lo, dizendo que alguma coisa estava errada. E aí ele não encontrou a criança, né? A Molly, que era a filha dela. E aí, por último, ela falou: Miller, eu não tenho uma filha. Eu nunca tive uma filha. Tem alguma coisa errada. Eu narrei que os retratos todos, eles se metamorfoseavam, porque antes era menina, e algum quimerismo tomou aquilo e mostrava que naqueles retratos todos tinham um menino, que era o mesmo menino da primeira sessão, que eles passaram 6 meses procurando e não sabiam o que era. E no final, a inocência se tornou a besta. E no final, a Malcaviana, ela viu esse menino como o provável filho dela. E a coteria inteira teve que enfrentar a Malcaviana numa briga de todos contra todos para saber como é que fecharia essa história. Foi só de 7 meses assim, de investigação e de ação que eu tentei trazer essa questão que para mim é essencial no V5, é essencial no V20, mas o V5 trouxe isso ainda mais para o sistema de regras, que é a besta dialogando sempre com a inocência, e como você perde isso, no final de tudo, sendo ao mesmo tempo o inocente e ao mesmo tempo sendo a besta. Firme. Beleza. Vamos avançar aqui para a próxima pergunta. Você está participando de algum projeto ou trabalho voltado aos jogos de Mundo das Trevas? Se sim, fale um pouco disso pra gente. Eu participo do Latinoamérica como narrador. Já narrei aqui várias partidas de V5, a maioria one shot, né? Porque a maioria são para estranhos. As crônicas eu reservo para alguns amigos. Mas sempre volta e meia eu tô postando crônica aqui no one shot, aqui no Discord, aberta para iniciantes, aberta para as pessoas conhecerem o V5, até narrando outros jogos da linha de 20 anos também, para a galera conhecer o Mundo das Trevas, e garantir que tem uma experiência segura
e divertida, né? Além disso, Raga, eu trabalho, eu coordeno, né, um coletivo, porque a partir da minha pesquisa surgiu um grupo aqui em Campina, de professores que tinham também interesse em narrar na sua sala de aula, né? Professores que ou já estavam em atuação, ou estavam na graduação, ou faziam uma pós-graduação, e aí a gente faz essas visitas, né? Agora pararam, porque, enfim, tudo parou, né? As escolas tiveram essa pausa, mas a gente sempre selecionava uma penca de jogos assim, D&D, Game of Thrones. A gente trabalhou muito, muito mesmo com a linha de jogos do Mundo Escolhido, com o coletivo de Natal, que faz jogos maravilhosos assim de panfleto, e a gente podia imprimir para todo mundo. Os jogos como era panfleto tinha essa possibilidade, a gente imprimia para toda a sala e jogava assim livremente. Todo mundo podia pegar o panfleto e jogar em casa depois. E aí a gente trabalhava com o que o professor quisesse. A gente chegava na sala de aula, e aí, professor, o que é que o senhor está trabalhando aí? Ah, mitologia grega, beleza. Aí tinha uma pessoa que pegava mitologia grega no lobisomem, no vampiro, no D&D, no Herói de Electron, que é o jogo do Músico Líder. E aí todo mundo fazia, né? Colocava numa mesa, ficava separado os alunos e todo mundo sorria. E eu sinto muita falta disso. Espero que em breve a gente esteja podendo fazer essa baderna, né? Nas escolas, para não só para aprender, mas para se divertir também. Eu também espero em breve a gente poder voltar a jogar presencialmente, porque interpretar e fazer caras e bocas de personagens pela telinha não é a mesma coisa. Não, É o não que é. temos Não. para hoje, mas não é a mesma coisa que um presencial. Então compartilhe desse desejo. Vamos para a próxima pergunta. Você já participou de algum LARP ou para outros conhecem como live action de Mundo das Trevas? Se sim, relate para nós como foi essa experiência. É, eu participei de um live aqui na cidade, porque volta e meia, todo ano tem um encontro aqui em Campina. É bem tradicional, esse encontro de jogador de RPG, e todo ano tem um live action diferente, né? Já teve de vampiro, teve de aparição, e eu peguei de Lobisomem Apocalipse, né? Eu fiquei assim imaginando, nossa, como é que eu vou interpretar um Garu com, realmente com o meu corpo, né? Mas, ao medida que você vai se jogando live action, você vai percebendo que é só um medo de início, né? Quando todo mundo começa a interpretar ali, você se joga. E eu já pude experienciar o live de Lobisomem. Eu senti falta na experiência apenas do sistema de regras. A galera simplesmente fez a interpretação. Na época eu pensei que eu não conhecia live, né? Eu pensei, live deve ser um grupo de pessoas fazendo isso, vestido, sem nenhum sistema de regras. E depois eu conheci o Teatro do Olho da Mente, né? Que é o sistema de regras do, do Mundo das Trevas, usando pedra, papel, tesoura. E eu até hoje eu tô para fazer um jogo disso aí, mas live é aquela coisa, né? Por mais que tenha online, eu já percebi que tem uma galera fazendo online, aí sim que precisa do presencial. Eu até pensei depois, quando a gente puder voltar, chamar a gurizada dos colégios para fazer um live já com os meninos, que eu acho que ainda vai ser ainda mais enriquecedor para eles poder realmente vestir essas imaginações que eles têm. Uma curiosidade, você relatou que jogou um live action de Lobisomem Apocalipse. Qual era o Uhum. cenário? Então, o cenário era Campina Grande, Não, foi o que a gente eu tinha. digo o cenário local, a cena que vocês se reuniram para interpretar os personagens. Era o quê? Um sítio? Era uma casa? Assim, era a Secretaria de Cultura da cidade. O prédio da Secretaria de Cultura da cidade. Que eles liberavam eles liberam, né? Pra gente fazer isso de vez em quando. E tem um jardim desse prédio. E lá no prédio, no pátio, coloca as mesas, né? E atrás desse jardim a gente fazia. E aí era um jardim meio circular assim, que tinha algumas portas e a gente tinha que parar, as criaturas da Wyrm chegando e tudo mais. No final era para eu tinha duas tribos, né? Uma tribo de cria de Fênix e outra de filho de Gaia. E a moral da história assim, né, que o narrador preparou é que a gente tinha que dialogar, né, mesmo com diferenças visíveis, para poder descobrir um ritual que parasse aquelas criaturas da UIM de acessar a Secretaria de Cultura de Campina Grande.
Pode crer, olha. Talvez para destruir, né, as coisas, destruir o patrimônio e tudo mais. Isso era em 2018 e é meio significativo. Pode crer, olha. É a primeira vez que eu ouço relatos de alguém jogando live action de Lobisomem Apocalipse. Show. Vamos lá. Próxima. Qual é a sua opinião sobre a cena de fãs de Mundo das Trevas aí na tua cidade, assim como no Brasil inteiro? A minha cidade tem uma galera jogando assim, massa, e eles já vem de vários anos, inclusive tem grupo de. Aquele card game de vampiro que agora eu esqueci o nome, acho que é É o The Eternal Eternal Struggle. Struggle. Isso, eles tá bastante ativo aqui, todo encontro tem uma galera jogando, mas a maioria, por incrível que pareça, são jogadores que, talvez até por questão de geração, né, eles não pegaram necessariamente os lançamentos do Mundo das Trevas. Eles pegaram o começo do lançamento do Crônicas, né? Que era o novo Mundo das Trevas. Então a gente tem muitos jogadores aqui na minha cidade de Crônicas das Trevas. Eu, inclusive, quando eu comecei a narrar aqui no servidor, eu narrava o Vampiro Hacking, né? E aí eu percebi, depois flertando com a máscara, que a comunidade em si é uma coisa que me apaixonou. Minha opinião sobre comunidade é essa, Raga. Eu acho que o jogo, as mecânicas, os livros, eles talvez sejam de menos no questão do vampiro e Mundo das Trevas. Porque a coisa mais gostosa que tem no Mundo das Trevas, pelo menos para mim, é a comunidade. É esse senso de que você está jogando num mundo compartilhado de pessoas. É isso que você faz no Belém by Night, né, de trazer esse mundo compartilhado que vários coterris e vários jogadores combinam. E essa experiência de você trocar experiências, trocar histórias com as pessoas, e todo mundo está jogando aquele mesmo mundo, aquela mesma experiência, aqueles mesmos clãs. Isso é enriquecedor, porque a gente, eu acho que o fã brasileiro, por mais massacrado que ele seja, né, em questão de tradução, ele fez muita coisa, ele tem muita coragem, ele tem muita produção, né, as suas traduções, a tradução das outras galeras que fazem de outros jogos, né, e, e até materiais do V5, que agora que finalmente vai sair pela Galápagos, eles mostram como a gente tem uma comunidade que cresceu ocupando vazios. Vazio deixado porque nós não temos os livros traduzidos. Nós temos o que nos é dado. E o fantástico na comunidade brasileira é que ela é totalmente capaz de pegar um parágrafo e fazer dele um anos de Chrome. Então, quando a galera tá discutindo lá, mas Sabá não vai ser jogável, não sei o quê. Tu jura que não vai ser jogável? A galera dá um jeito. Porque, veja só, a Alessa, né, tu comentou lá, que com um parágrafo no livro da Camaria, ela já fazia uma crônica. Imagina com um livro de 140 páginas, entendeu? O fã brasileiro, ele é capaz de muitas coisas, eu acho que é essa coragem, essa imaginação que nos foi imposta pela realidade, né, que é fantástico. E é justamente porque essa realidade nossa, e que nós vemos hoje em 2021, é tão dura e é tão mundo das trevas, que a gente consegue pegar o mundo das trevas e tornar ainda mais sombrio, ainda mais fantástico, ainda mais nosso, né? E é porque essa realidade é dura, que é um prazer enorme poder vivê-la junto. E é porque ela é dura que a gente vai junto, a gente vai enfrentá-la, e a gente vai aos poucos, né, transformando como anarquistas, enfrentando uma camarila da realidade. Show! Vamos então à penúltima pergunta, que é: você gostaria de deixar algum recado para a galera fã de Mundo das Trevas? Se sim, fique à vontade, o espaço é seu. Muito bem. Primeiramente, eu acho que há muita gente chegando, sabe? Há muita gente chegando, porque a gente vai romper agora um intervalo de anos sem publicação aqui de Mundo das Trevas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de desejar é que sejam gentis com essas pessoas que vão chegar, e que tenham paciência, e que ensinem elas a jogar, e que mostrem como a realidade dura que nós enfrentamos, com a nossa história da brasileira, com o atual contexto político brasileiro, ele é palco para essas pessoas imaginarem o mundo das trevas que é delas.
né? E eu acho que trazer esse espírito para esse tempo, para o nosso tempo, que é um tempo carente de contadores de histórias e bons contadores de histórias, é essencial. Nesse momento, primeiramente, é ter paciência, espírito, coragem, criatividade, para trabalhar com essas pessoas, para produzir material. Tem muito material sendo produzido, né? Só olhar o canal do Raga, que você vai ver coisas e vídeos que vão ajudar esses iniciantes. E, segundamente, é ter a capacidade de olhar para esse mundo das trevas e fazer o seu. E tornar esse mundo das trevas habitável de forma segura, de forma responsável, de forma criativa para outras pessoas. A gente tem que formar narradores, a gente tem que formar pessoas que vão lá, que mesmo seja com estranhos, né, fazer one-shots, como a gente faz aqui no Latinoamérica, que multipliquem essa palavra, multipliquem esse mundo, que façam que as pessoas possam compartilhar desse mundo das trevas, que é diverso, que é colorido, ao mesmo tempo que é sombrio, e é muito nosso, né? Por mais que os livros possam não trazer diretamente o Brasil da forma como você gostaria, como fulano gostaria, há diversas iniciativas aqui que provam que você é capaz de trazer seus olhares para o mundo das trevas e fazer o seu. Talvez a minha mensagem seja essa. Pega o V5, pega os livros, leia, é importante entender o sistema de regras, entender tudo, mas, sobretudo, junto com as outras pessoas, façam que o jogo seja seu e torne esse mundo das trevas, o Brasil das trevas, um lugar que, por mais que seja sombrio, um lugar muito divertido de se participar, de se jogar. Porque é sobre isso. No final de tudo, é quando a gente encerra aqui uma mesa, seja ela online, seja ela presencial, no fundo aí depois, talvez, quando todo mundo estiver vacinado, e todo mundo para e diz, caraca, a gente contou uma boa história. Então é isso, contem boas histórias. Né? Beleza. Esse foi o recado do Dave pra galera de Mundo das Trevas. Agora, Dave, por último, você gostaria de fazer alguma sugestão para os criadores de conteúdo de World of Darkness? Se sim, cara, esse é o espaço ideal para você falar diretamente com eles. Mande bala. Pois é, eu pensei, e eu já acabo falando isso, né? Não esperem primeiramente de uma editora norte-americana barra europeia, né? Com dois focos. O V5 ele tem materiais. Quando você pegar o livro dos Anarcos e pega o livro da Camarilla, você vai ver que tem diversos pontos de enredo ali para trabalhar com o mundo todo, inclusive o Brasil. Né? Detalhes sobre Manaus, sobre Brasília, sobre São Paulo, Rio de Janeiro. Porém, esse é o momento, né? Principalmente com Storyteller Vault, aqui na instância, de pegar esse mundo e fazer o seu com as suas histórias. E aí, não só produzam conteúdo, financiem, apoiem quem faz conteúdo, compartilhem com seus amigos, façam que essas pessoas se sintam abraçadas, porque não tem coisa mais interessante do que você ver a quantidade de pessoas hoje fazendo conteúdo de vampiro, de lobisomem e tudo mais, e você vê que essas pessoas merecem muito mais a visualização do que elas têm hoje, né? O Rô Amadeu bate nessa tecla sempre quando ele está produzindo, a questão do like, a questão da compartilhamento, porque essas pessoas estão fazendo para com que essas vozes ecoem pelo Brasil, ecoem pelas suas imaginações. E só fazendo com que elas ecoem, vocês vão ter cada vez mais material, e isso não vai vir importado, vai vir dos nossos corações e das nossas imaginações. O melhor mundo das trevas é aquele que você faz na sua mesa, utilizando a imaginação que possível como base desses materiais. E quanto mais tiver material utilizando a sua cultura, suas palavras e tudo mais, melhor. Então, é isso. Produzam e apoiem. Eu acho que isso já é o que está óbvio, mas nada melhor que reforçar isso para que a gente sempre possa ir em frente, né? Perfeito. Galera, chegamos ao final da entrevista World Fans, ou World of Darkness Fans, que rondeiam aqui na América Latina, mais especificamente no Brasil. Para aqueles que estejam questionando, os fãs que falam espanhol no resto da América Latina, Centro e Sul, em breve estaremos viabilizando alguém que possa aqui
estar falando a língua espanhola para os demais fãs. Mas por enquanto, vamos tocando aqui com a galera do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Dave, por ter participado aqui da entrevista. E peço para que ele, junto comigo, diga até logo. Falou, pessoal. Até a próxima. Até logo, pessoal.